Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje eu vou finalizar o item 24, que foi dado a semana passada. Foi falado a respeito também a semana passada. Hoje eu vou falar a respeito do texto de Mateus, que os sãos não precisam de médico. Vou falar também da coragem da fé. E do item carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Na realidade, é a coragem da fé. E carregar sua cruz praticamente é o mesmo ensinamento. O Evangelho segundo o Espiritismo é composto dos textos retirados do Novo Testamento, como as parábolas e os ensinamentos de Jesus, e os comentários de Kardec e as instruções dos Espíritos. Este capítulo, particularmente, não tem as instruções dos Espíritos, apenas os textos evangélicos e os comentários de Kardec. O Evangelho de hoje começa assim, inicia assim. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram aí ter com eles muitos publicanos e gente de má vida, puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez com que os fariseus, notando-os, diziam aos seus discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido falar, Jesus respondeu: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Jesus aqui, ele está se referindo, quando ele fala que não são os que têm saúde, ele não está se referindo à saúde física. Ele está se referindo à saúde espiritual. Certo? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os fariseus eram os doutores das leis, conhecedores das escrituras, eram fanáticos, muito preconceituosos, e ambos eram considerados pessoas de má vida. A gente para analisar hoje, nos nossos dias, porque na realidade, ter preconceito por um cobrador de impostos, pelos cobradores de impostos, ter preconceito a respeito dos doutores da lei, porque conhecia as escrituras, naquela época tinha-se preconceito com essas pessoas e, claro, com muitas outras. E hoje? Passou-se 2000 anos, um pouco mais, e nós evoluímos nesses 2000 anos e não temos mais nenhum preconceito. Acabou o preconceito? Então nós temos que analisar que quando Jesus convidou Mateus, se convidou para comer na casa de Mateus, na verdade, Jesus passou na coletoria de impostos, Mateus estava trabalhando, Jesus passou e convidou ele. E ele aceitou o convite, e Jesus disse que iria jantar na casa dele, e ele aceitou também o convite que Jesus se convidou. Vocês prestem atenção que não foi Mateus que convidou Jesus em nenhum momento. Foi Jesus que convidou Mateus. Por que será que Jesus fez isso? Será que não era exatamente para demonstrar o exemplo de que ele não fazia nenhuma diferença entre ninguém? Que todos para ele era igual, como diz, perante a Deus todos nós somos iguais. Não existe nenhuma diferença, nem de raça, nem de cor, nem de opção sexual, nem de religião. Para Deus todos nós somos iguais, não diferentes, desculpa. Para Deus todos nós somos iguais.
a mulher, o homem. A gente tem ainda, infelizmente, mas ainda tem a crença, vamos dizer assim, ou mesmo as leis, que o homem é superior à mulher. Quando Deus nos criou, Deus não fez diferença. Certo? Para Deus, Ele criou o homem e a mulher da mesma matéria. Tanto que quando fala que Adão foi criado do barro, que isso não é verdade, e que Eva foi criada da costela de Adão, quando nós procuramos, como nós procuramos o significado dessas palavras nos textos bíblicos, na etimologia das palavras, barro significa matéria, costela significa a mesma coisa. Não é que significa matéria, significa aquilo que é igual, aquilo que é a mesma coisa. Então, Adão, segundo a lenda, vamos dizer assim, foi criado do barro. E Eva da mesma matéria. Que vocês sabem perfeitamente que tanto Adão quanto Eva, como costela, como barro, é tudo alegoria. Mas como já se passaram, a Terra foi criada há 4 bilhões e meio de anos e ainda existe essa crença, então eu estou só comentando para a gente conseguir entender. Certo? E Jesus nos diz no Evangelho que ele se acercava exatamente das pessoas consideradas de uma vida, que eram os pobres, os deserdados, aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Então é muito importante que nós paramos para analisar hoje se realmente nós estamos libertos do preconceito. Neste mesmo capítulo, Kardec nos fala a respeito da mediunidade, que é uma outra questão que se tem uma visão muito equivocada a respeito dela, certo? A maioria das pessoas pensam que médium são pessoas especiais. Pensa que médios são superiores, enquanto que na realidade médios são grandes devedores. Ninguém vem com a mediunidade por acaso. Todo mundo vem com a mediunidade porque tem algo para fazer para conseguir evoluir. Emmanuel, ele fala, não exatamente com essas palavras, mas é isso que nos dá a entender, que quando nós viemos com a mediunidade, é como se nós tivéssemos entrado na escola e tivesse reprovado por várias vezes, que são as encarnações. E aí, em determinado momento, nós percebendo que precisamos evoluir, aqui nós entramos num supletivo, que eu nem sei se hoje ainda tem, isso que antigamente tinha. Entramos no supletivo e fazemos 2 anos em um, 4 anos em um. Assim é a mediunidade. É uma oportunidade de progresso, de evolução para aquelas criaturas que muito devem. Se tem um conceito também dentro do Espiritismo, a grande maioria dentro do Espiritismo, que todos nós somos médios. Não é verdade. Kardec deixa muito clara essa questão, que a mediunidade é orgânica. Orgânica vem dos órgãos dos seres vivos. Então, na realidade, nós temos a nossa pineal dotada para sermos médios. Então, não é todo mundo que vem. Uns, claro, com uma mediunidade mais ostensiva, que todos percebem, e outras muito sutil. Mas, na realidade, os espíritas, a grande maioria, fala que todos somos médios, exatamente pela questão de que, no livro dos médios,
no livro dos Médios, há um parágrafo que diz assim, fica exatamente no capítulo 14, no item 159 do livro dos Médios, se vocês tiverem interesse. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em um grau qualquer é, portanto, médium. Vocês perceberam que diz assim, toda pessoa que sente num grau qualquer. Não está dizendo simplesmente que toda pessoa é médium, certo? E depois ele diz, essa faculdade é inerente ao homem. Por isso não constitui nenhum privilégio, certo? Por causa desse texto, os espíritas praticamente de modo geral afirmam que todos nós somos médiuns. Kardec prossegue, diz assim, desculpa, não constitui privilégio, e raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos, pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Mas se ele diz que são raros, isso quer dizer que existem os que não são. E esse texto poderia estar escrito assim, toda pessoa que ouve em um grau qualquer de intensidade tem a aptidão de ouvir. Essa faculdade é inerente ao homem. Raras são as pessoas que não possuem dela algum rudimento. Raros são os que não ouvem. Então nós sabemos disso perfeitamente, que nós temos surdos, mudos, cegos, deficientes, e que não é a totalidade da humanidade, certo? Então, Kardec diz também que se tem procurado vários processos, como se procura diagnóstico para desenvolver mediunidade. E aí ele afirma, ninguém desenvolve aquilo que não possui. Vocês acham que só os médiuns são influenciados pelos espíritos? O fato de não ter mediunidade, sofremos a influência da mesma forma. A única diferença é que o médium ouve, vê, sente e percebe. O não médium não vê, não sente, não percebe, não ouve. Mas os espíritos influenciam eles da mesma forma, porque eles povoam o espaço. Eles comem na nossa mesa, dormem na nossa cama e influenciam na nossa vida. Segundo Kardec, na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Se na maioria das vezes são eles que nos dirigem, mais de 50% dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos valores, são também eles. Por isso Jesus diz, vigiai e orai. A gente sempre ouve falar, orai e vigiai, é o contrário. Vigiai, percebe a linha do seu raciocínio e ora. E se liberta das influências, certo? Nós também vamos falar um pouquinho rapidamente da fé e de carregar a nossa cruz. Jesus diz assim, que aquele que quiser se livrar da sua cruz, perderá a vida. O que é a cruz para nós espíritas? A cruz para nós espíritas são as dificuldades que nós passamos. Todas elas. As enfermidades de ordem física, de ordem emocional, de ordem espiritual. Essa é a nossa cruz. E por que nós temos que passar por elas? Não podemos desistir. Porque ela faz parte do nosso progresso. Então, quando nós desistimos dela, ou quando Jesus diz que nós perderemos a vida, na verdade, nós perderemos a encarnação. Então, Jesus se refere a essa vida, que nós viemos, não progredimos, e vamos retornar para
igual aquele que reprova. E Jesus também diz que quem negar ele negará aquela pessoa perante o Pai que está no céu. E quando a gente lê sem compreender, parece birra de criança, né? Ah, você não gosta de mim? Eu também não gosto de você. Você não me reconhece, eu também não te reconheço. Enquanto que na realidade, quando Jesus está falando isso, que se você negar a mim, eu também negarei você no céu. Por quê? Porque Jesus é o responsável pela nossa evolução. E ele tem que prestar conta a Deus como nós temos que prestar conta a ele. Certo? Então quer dizer, se não seguir os seus ensinamentos, não é negar a pessoa de Jesus. É negar os seus ensinamentos. Porque se nós não seguimos os ensinamentos do Cristo, de Jesus, que é o nosso governador, nós vamos com certeza perder a encarnação. Certo? Então, ele vai passar para Deus, que é o Pai, exatamente o nosso comportamento, e com certeza nós não ganharemos, não é que perderemos a nossa vida, nós não evoluiremos. Como todos vocês sabem, a gente já falou isso aqui muitas vezes, nós estamos num período de transição. Aqueles que seguir os ensinamentos de Jesus e sair vitoriosos, herdará a terra, como Jesus disse. Felizes os convidados que herdarem a terra. Aqueles que não avançarem, irão para para mundos mais atrasados, para planetas mais atrasados. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e uma boa semana a todos. Vou passar para